Olá, se você leciona língua portuguesa e quer dar uma aula de, por exemplo, conjunção, sem ter de começar com aquelas regras, né? O que é conjunção, ela se classifica tal e tal e tal e tal, coordenativo, subordinativo, a coordenativa pode ser assim, assim, assado. Se você quiser realmente dar uma aula de conjunção no texto, para que o aluno vá aos poucos compreendendo e refletindo sobre a importância desses elementos no texto, hoje eu vou ensinar você a preparar uma aula sobre isso, um pouco mais dinâmica e que fica bem legal para o aluno. Eu vou usar um artifício, uma técnica chamada técnica do closing, que é usada muitas vezes para medir o grau de conhecimento de certos alunos, mas que eu gosto de usar mesmo como realmente um artifício didático para que o aluno vá aos poucos compreendendo a importância desse assunto. Então, fique até o final que eu vou lhe ensinar a preparar uma aula de conjunção e eu garanto que os alunos irão gostar e irão entender alguma coisa, tá? Então, eu vou iniciar então esta aula, gente, para ver como é que dá certo. A ideia, gente, é a seguinte, ó. Você vai aqui, então vamos olhar a ideia das conjunções no texto. Então, você pega qualquer texto aqui, você pode vir aqui pegar um texto. Vamos imaginar que seja para alunos do ensino médio, né? Vamos pensar aqui terceiro ano. Então, você vai pegar aqui, você vem aqui, pega qualquer redação do aluno, qualquer redação aqui, pega um texto e vem aqui, por exemplo, né, copia esse texto, tá? Ah, até aqui. Você copia o texto, pode ser qualquer texto, gente, né? Cola esse texto no Word, numa folha do Word, formata direitinho, aqui vamos colocar, eu gosto da fonte Times, né? Acho que vou colocar aqui o espaçamento 1,5 para ficar mais interessante. Vou aqui. Vou aumentar aqui a fonte, vou colocar aqui a fonte 13, se dá. Vou mexer com... Bom, geralmente eu coloco um aqui para a gente ter espaço. Aqui nessa primeira parte aqui você pode dar um espaço, você pode deixar esse aqui para colocar o seu cabeçalho. Né? Aqui um exemplo. Inserir. Vou colocar aqui um elemento. Vou colocar aqui cabeçalho. Né? Ficar legalzinho. Então, disciplina. Língua portuguesa. Professor ou professora. Depende de você, no meu caso aqui. Cleiton Batista. Tema da aula. Conjunções. Tá? Conjunções. Você pode colocar conectivos. Vamos imaginar que, ou se você quiser também, ou melhor, vamos colocar coesão textual. Tá? Coesão textual por conectivos. Conectivos, pronto. Vem aqui, formata bonitinho. Traz para cá. E que você, sendo um expert no Word, você vai fazer um negócio bem legal aqui. Coloca a logomarca da sua escola. Tá? Estou fazendo isso inicialmente, pessoal, para deixar o espaço, né, para a gente perceber o espaço da folha também. Tudo isso aqui tem que ser contado, tá? Aqui os parágrafos, vamos deixar aqui de praxe, um aqui. Ultrapassou uma folha. Então vou reduzir aqui essa parte, vou deixar 1,15. Tá 14, está muito grande a fonte, vou deixar, sei, vou deixar 11 aqui para depois a gente ver a formatação. Bom, então vamos lá, gente. O que a gente pode fazer neste caso? Ó? A primeira coisa é o seguinte, muita atenção.
Você vai pegar uma dessas e copiar, para que você tenha o gabarito depois, né? O gabarito da sua atividade. Então, deixar aqui esta parte gabarito. Tá? Então, vamos iniciar. O que você vai fazer? Você vai ler o texto, vai pegar as conjunções, né? Os elementos que vão fazer essa trama. Mas também não é obrigado somente as conjunções. Você pode pegar qualquer a ideia de recurso. Então, aqui. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem em uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, na trama aqui já é um elemento de coesão textual, se você quiser. Né? Os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas de o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, aqui também é uma ideia de retomada de coesão textual, sem considerar o contexto histórico da obra, nota-se que, aqui o que, se você quiser usar esses elementos aqui também, não sei. A problemática apresentada ainda percorre na atualidade a não garantia da cidadania pela individualidade tal e tal e tal. A partir desse contexto, você tem isso aqui que é uma retomada também. Não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Tá? Inicia aqui. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão. Isso, aqui é um elemento de coesão textual, isso acontece por quê? Esse porquê. Se você quiser só as conjunções, você vai tirar esse porquê aqui, por exemplo. Né? Então, você copia aqui, deixa o espaço, aqui é a técnica do close, gente, porquê, e vem aqui, se essa parte que você tinha de copiar, ó, vou voltar. Copia, faz o espaço, deixa aqui. Tá? Isso porque, como já, se você quiser colocar esse como aqui também, é possível. Tá? Copia e cola, deixa o espaço. Isso acontece porque, tá? Bota aqui esse como, tá? Você vai separar aqui, depois você vai separar. Você pode separar aqui por um espaçozinho. Como já estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja, você tem aqui o para, ó, a conjunção. Para que haja, aí você já vai mesclando aqui, se você quiser. Eu vou colocar aqui o para nesse início aqui, ó, gente. Tá? Porque aqui, ó, vai colocando aqui, tira esse negrito aqui. Ou você pode até mesmo deixar o negrito, né? Ó, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Sob essa ótica, se quiser colocar esse elemento aqui, essa também já pode aqui, olha. Vou colocar aqui no centro, para não ficar, ó, percebe? Você já vai misturando aqui, para não ficar na sequência. Percebe-se que, quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório, esse devido a aqui, esse já pode, ó, gente, tá? Se quiser tirar aqui o a ou só o devido, fique à vontade. Aí você vai explicar lá a ideia que o devido transmite essa ideia de causa, né, o devido. Aí você aproveita e explica que o termo devido exige sempre um a, é sempre devido a alguma coisa, não é devido a alguma coisa, né? Porque neste caso, por isso que se for feminina a palavra que vem depois precisa da crase. Então, devido a falta de registro em cartório, não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Aí tem um ponto, gente. Aí tem um elemento aqui de conexão, ó, dessa forma, tá? Ó. Dessa forma, copiou, colou, deixa o espaço, ó. Coloca aqui, ó. Vou colocar no início. Dessa forma, ó.
a falta de registro em cartório não é possível fazer a falta de cartório. Onde é que eu tô? Não, perdi-me. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados. Aí ele vai colocar aqui esse conector, sem nome, tal e tal e tal. E por fim, vocês quer colocar esse por fim para dar essa ideia aqui, para explicar um pouco de aqui, ó. Por fim, tá? Traz para cá, vou colocar bem aqui, ó. Por fim, tá? Sem a dignidade de um cidadão. Além disso, olha aqui, ó. Isso aqui é típico, gente, quando alguém vai argumentar na redação do Enem, vai fazer esse argumento com duas causas ou duas consequências, né? Uma ideia de continuidade. Então, de modo que o segundo argumento sempre tem essa ideia aqui. Aí você vai pensar assim, mas professor, e esse maiúsculo que eles vão perceber? Não, aqui você pode explicar para eles, então você pode deixar tudo maiúsculo. Ó. Vou colocar aqui. Você pode colocar tudo maiúsculo, esse computador aqui. Para que eles não percebam depois, tá? Não, então aqui você vai saber a partir da coisa lá, tá? Além disso, a falta de sentimento de cidadania na população não registrada reflete também, ó, você pode colocar aqui o também, você pode colocar aqui o também, que dá essa ideia aqui de continuidade, vou colocar aqui perto do como, tá? Depois a gente vai colocar também maiúsculo, só para você ter aquela noção. Ó. Reflete também na manutenção de uma sociedade histórica excludente. Né? Tal questão pode ocorrer, pois, ó, aqui o pois, ó. Vem cá e tira o pois, tá, gente? Ó, o pois vem aqui, coloca aqui, nesse meio aqui. Você coloca aqui aleatoriamente, depois vai saber. Pois, de acordo com, se você quiser complicar um pouquinho aqui, ó, esse de acordo com também dá certo, ó. De acordo com. Aí você explica que o fato de haver somente uma lacuna não quer dizer que seja somente uma palavra, é o termo todo. A lacuna pode ser preenchida por um termo de duas ou mais palavras também. De acordo com a análise da antropóloga, vem para cá, brasileira Lira Schwartz, desde a independência do Brasil não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, quer colocar esse ou seja aqui também, ó, vem para cá, faz isso. Ou seja, vou colocar aqui aleatoriamente, pessoal. Assim você vai fazendo. Tá? Perdi-me, aqui. Ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, né, se você quiser colocar também, ó, você pode escolher colocar o com isso, somente o is, né, com. Mas fica muito evidente se você colocar só o com. Vou colocar aqui. O caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais, se quiser colocar esse, para explicar um pouco de pronome relativo aqui, você pode, tá? Você percebe que eu já fugi aqui da ideia dos conectores, né? Eu sou das conjunções, vem além aqui. Mas a ideia é, se você quiser entender o todo da conexão do texto, depois você pode até discriminar o que é conjunção, o que é advérbio, o que é pronome, né? E o papel de cada um deles, gente, nesse caso. Tá? Vou colocar aqui essa fonte um pouco maior para ficar melhor para vocês. E vou colocar aqui também dessa forma. Acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem aí, gente. Pronto. Aqui, ó. Assim. Bom, são obrigados a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Portanto, claro, você vai tirar aqui o portanto, você vai colocar aqui essas possibilidades aqui, gente, ó. Tá, então você vem para cá, ó, colocar aqui o portanto, traz aqui, tá? Portanto,
Ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Se quiser colocar assim, eu acho bom tirar esse assim, para ele ir compreendendo melhor essas questões. Assim, vou colocar o início aqui, ó, o assim. Assim. Não. Cabe ao Poder Executivo, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Tal ação, se quiser colocar esse tal ação aqui, né, poderá, né, para enfatizar melhor, depende muito do seu tempo, deverá ocorrer por meio da implementação ou da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual, se quiser, já que colocou aquele pronome relativo lá, coloca aqui também, né, o qual irá. Gente, essa atividade é importantíssima, é o que eu defendo de importância para que o escritor, o falante, vá percebendo esses elementos no texto, né? Os elementos de concatenação, de ligação. Né? O qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada que multipliquem sobre a importância. Desculpem, que expliquem sobre a importância do registro oficial para garantia, se quiser colocar aqui, né, da cidadania. Além de, tá, importantíssimo, aqui, eu coloquei esse além de aqui, você vai explicando a ideia de tal e tal e tal. Aqui, gente, é importante o ensejo desse além de, já tem um além, tem isso, não, né? Vou colocar bem aqui. Ó, além de. Você aproveita para explicar quando é que se usa o além de e o além disso. Percebe que a ideia do além de, olha, aproveita e faz isso. O além de vai ser mais ou menos isso. É uma espécie de continuidade. Além de, vem para cá, tá? Então, geralmente antes desse além de não tem ponto, né? A não ser que você vai colocar um período composto para cá, tá? Mas os alunos de ensino médio às vezes cometem esse deslize, colocam um ponto aqui e além de instruções tal e tal como se fosse finalizando, né? Então, a ideia seria assim, ó. Percebe? Além disso, ó, além disso, com além disso aqui você tem ponto e inicia aqui, ou seja, porque se disso retoma tudo que você disse anteriormente, né? E o além de aqui é para frente. Então, o além disso, esse disso retoma e o além vai para além, como o nome já diz, né? Progride. Ao passo que somente o além de só vai para frente, não retoma nada, gente. É importante entender isso aqui. E na hora de escrever faz diferença. Geralmente esse além de é após vírgula e o além disso é após ponto, tá? Aproveita e explica isto. Além de instruções para realizar o processo a fim de, vem para cá, a fim de, isso é a fim importante, mitigar. Aproveita para explicar a escrita do finalidade, né, do a fim de, tá? E o afim, é o afim junto. Vem para cá, gente, ó. Tá? A fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, se quiser colocar esse elemento aqui, afinal, né? Vem para cá, como se fosse uma palavra denotativa ou mesmo um advérbio. Vou colocar aqui, ó, aleatoriamente, gente, aleatoriamente. Tá? Assim como os meninos de vida seca, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento de seu nome e identidade. Tá? Então, aqui você viu mais ou menos os elementos aqui que você pode estudar, que você pode usar, e agora vai terminar a formatação. Você acha que precisa nessa parte aqui? Então, não sei. Se quiser colocar o desse contexto, ou a partir aqui, fica à vontade. Vou colocar aqui vou colocar esse a partir. Então, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar o a partir. Ó, copiou, deixa o espaço, traz para cá, a partir. Tal e tal e tal. Bom, se quiser, só para ele colocar isso na trama, também é bom que se coloque para quê? Para que ele
vá se empolgando aqui. Ah, entendi, essa primeira palavra aqui é na trama, dá uma retomada. Esse aqui também é bom colocar ao sair da ficção, tá, gente? Ao sair da ficção, tá? Bom, só para ele ir se empolgando aqui. Vou colocar aqui por último, tá? Ao sair da ficção. Isso aqui eu desisti para não ficar muito extenso. Eu acho que isso aqui eu vou colocar. Vou colocar, ó. Colocar. Tirar aqui esse negrito aqui. Olha aqui a formatação. Bom, trouxe para cá. E aí, eu já disse, para não ficar aquela questão do se o ponto ajuda ou não, você vai colocar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo e vai dizer, olha, colocamos dessa forma aqui para não ficar, entendeu? Aí destaca aqui para ficar bonitinho, ó. Olha como é que vai ficar. Fica legal. Eu prefiro dar o parágrafo aqui. A questão do parágrafo mesmo para ele entender. Cadê o outro aqui? É o além disso, bem aqui. Ó, além disso. E o portanto, bem aqui. Pronto. Bem que você pode retirar essa partezinha aqui. Aqui está 8. Vamos colocar 0, que tira essa questão da paragrafação. Bom, e aí você vai agora só formatar. Tá? Formatar. Volta as linhas. Está aqui a fonte 11. Ó, tá a fonte 11. Quando você coloca lá, dá para ele fazer tranquilamente. Vai ficar numa folha só. Tá? Aí você vai colocar aqui o comando da questão. Qual é o comando? Ó. Ó, os elementos, não sei, os termos, elementos, não sei, os termos destacados no quadro abaixo foram retirados do texto subsequente. Os termos destacados. Esses termos são responsáveis pela coesão do texto. Coesão do texto. Pela coesão do texto. Identifique-os e os coloque, em seu apropriado lugar. Do lugar. Aqui o comando, formatar aqui esse comando. Aparece para cá. Times. Aqui formata. Já está pequeno. Aqui um negrito. Bom, aqui comando da questão. Isso aqui está muito bom. E aí, é bom você colocar aqui a fonte, né, da redação. Você vai aqui copiar e colar. Você pode preferir pela questão da ABNT, tá? Se quiser, mas em fato vou colocar aqui disponível para você ter a noção. Disponível em, tá? E aí depois você coloca aquelas coisas bem básicas de acesso, tá, gente? Mas vou colocar aqui, formatou, pronto. Tá aqui a sua aula pronta, você vai lá, imprime, entrega para o menino e aí você aproveita e explica o que você acha que dá para explicar. Aqui é uma aula, né, com esses elementos, com a técnica close. Tá? E aí você aproveita o texto e vai explicando o que é conjunção, o que é pronome,
o que são modalizadores discursivos, vai aproveitando e vai colocando todos esses elementos. Aqui o texto, e aí você tem que ter cuidado para não se perder na hora. Você fez aqui o seu gabarito, a gente vai lendo o texto aqui, aí vai destacando aqui, tá? A saída da ficção, tal e tal e tal, né? Faz antes, tá bom? Então, gente, era isso. Basicamente, essa questão da coesão textual, como é que se prepara esta aula, como é que dá certo. Se você é professor, deixa aí o seu comentário, deixa aí seu like, vamos dizer assim. Peço que você compartilhe esse vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas e assim termos esse canal a ajudar a muito mais pessoas, tá bom? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau.